eu sou médica e trabalho com medicina funcional e de biorregulação, que é inclusive o foco, né, com que eu trabalho aqui na página para divulgar esses temas que eu gosto, né? Então, de formação inicial, na verdade, eu sou anestesiologista, fiz clínica de dor, acupuntura e depois acabei encaminhando a minha vida profissional para trabalhar com medicina funcional e de biorregulação. Então aí não foi uma especialidade só, foram várias coisas que a gente acaba fazendo para se capacitar nessa área, né, que é hoje a área profissionalmente para a qual eu me dedico. Então, hoje eu trabalho só no consultório mesmo e com os atendimentos presenciais, com as terapias que eu faço, que são complementares ali ao tratamento, aos tratamentos dos pacientes, né? Também ministro alguns cursos, inclusive a gente vai ter a oportunidade em breve de ter o lançamento de um curso de doenças autoimunes voltado, né, para pessoas no geral que tenham doenças autoimunes ou que queiram preveni-las. Então, o tema principal aqui, que pauta, né, que serve como base aqui para as minhas postagens, são as doenças inflamatórias, né, com foco principalmente nas doenças autoimunes, doenças intestinais, síndrome do intestino irritável, endometriose, né, são doenças inflamatórias. Então, essa é a pauta principal aqui da página. E, claro, sempre com uma visão integral, né, conectada com outras áreas que fazem parte mesmo da nossa saúde, né, não só no aspecto físico, mas emocional, psicológico, mental, tudo mais. Então, como na linha da medicina funcional a gente sempre busca tratar os problemas pelas raízes, então é um conteúdo que está vinculado com isso e o tratamento também é sempre integral. Então, necessariamente envolve mudanças aí de estilo de vida, de hábitos, que são inclusive necessários para a modulação da inflamação crônica também, que a gente vai ter oportunidade de conversar aqui um pouquinho mais nesse talk. Então, é por aí, tá bem? Eu já vi que alguém comentou aqui sobre gastrite atrófica autoimune, né, síndrome do intestino irritável. Realmente são problemas muito comuns e são temas, são problemas, na verdade, que a medicina tradicional, né, não sabe lidar direito com esses problemas mesmo, né? De uma forma geral, as doenças autoimunes, eu diria, elas não são tão bem conduzidas nesse sentido assim do tratamento mesmo, né? Porque muitas vezes fica ali na tentativa de imunossuprimir e esse não é o objetivo do tratamento com a medicina funcional. A gente não quer imunossuprimir o sistema imune, a gente quer modular, a gente quer que ele funcione, mas nem para mais e nem para menos. A gente quer que ele funcione ali, funcionando no trilho, né? E para isso a gente precisa entender o que causou o descarrilhamento desse trem aí, para então que a gente possa trabalhar para voltar ele para os eixos, né? Então esse é um ponto muito importante. Eu trago muito da minha própria experiência individual aqui na página, né? Foi um dos motivos pelos quais eu acabei direcionando realmente a minha carreira para essa área, porque eu tive diagnóstico de doença autoimune, tive 2 diagnósticos, caminhei ali para um terceiro, enfim, então tive que correr atrás para quebrar esse ciclo vicioso aí que acaba sendo a história comum a diversas pessoas que têm doenças autoimunes e doenças inflamatórias também, né? Às vezes começa ali com um intestino irritável, daqui a pouco vem uma enxaqueca, que é inflamatória também, e passa, daqui a pouco vem endometriose. Então, assim, tem uma doença autoimune, daqui a pouco vem outra, né? Como eu frequentemente atendo pessoas que acabam acumulando aí um rol de diagnósticos ao longo da vida. É porque não está atuando nas causas. Quando a gente começa a atuar nas causas, a gente começa a intervir realmente, né, de fato, na evolução natural, que de natural não tem nada, né? Isso aí já entrou num viés dessa história de ficar acumulando diagnóstico, ok? Então, se vocês quiserem enviar dúvidas, a gente vai dar início aqui a conversa mesmo, né, o talk de hoje. Vocês podem ficar à vontade para enviar dúvidas, encaminhem esse talk para outras pessoas
inclusive porque ele vai ficar salvo na página, não sei durante quanto tempo, mas se porventura a pessoa não puder assistir ao vivo, que é o que a gente prefere, né, que assista ao vivo e a gente possa ter essa interação, responder dúvidas, essa pessoa às vezes pode ver depois, ver um trecho, enfim. Então vocês podem enviar aí nos comentários ou enviar até na caixinha também de dúvidas aqui da interrogação, tá? Vocês podem colocar perguntas aí. E curtam esse talk para que ele seja divulgado para mais pessoas, tá ok? Então, falando dessa questão aí, já puxando o gatilho, o gancho, né, nessa questão da imunossupressão que eu comentei com vocês, o que hoje a gente vê muito frequentemente numa abordagem tradicional a essas doenças que são inflamatórias, né, como a doença autoimune, doença de Crohn, né, acabaram de colocar aí, é uma doença autoimune inflamatória também. Então, é exatamente, olha só a pergunta, tem o Crohn e queria saber como funciona o tratamento biológico. Olha só, muitas vezes o tratamento com imunobiológicos é um tratamento de imunossupressão. Não é a minha linha, não é o que hoje eu entendo que seja o ideal para o tratamento de doenças autoimunes. O que hoje eu entendo como ideal? É atuar nas causas. Por que essa doença autoimune surgiu? E aí a gente começa a entender onde que está a inflamação crônica no meio desse problema aí, né? Então, assim, o tratamento funcional, como eu disse, ele não quer impedir que o seu sistema imune funcione. O que acontece numa doença autoimune, numa doença inflamatória, né? Porque assim, quem que inflama o corpo? De onde que vem a inflamação? Tem os gatilhos, mas quem inflama o corpo é o sistema imune. É ele que desencadeia ali toda uma conversa entre as células, libera citocinas, libera quimiocinas, né? Libera fatores intermediadores que vão proliferar realmente essa inflamação. E é isso que inflama o corpo, né? Quando a gente fala em inflamação, a gente está falando da inflamação crônica. Então, com o tratamento, a gente quer fazer esse sistema imune ficar tranquilo. Ele não precisa atacar demais aquilo que não deve e nem precisa ficar de menos. Ele precisa ficar no eixo. É isso que a gente quer com o tratamento. Então, assim, gente, falando sobre isso, é importante que eu mencione que inflamar não é algo ruim. Quem não inflama não sobrevive. A gente precisa inflamar, inclusive, como mecanismo natural de defesa do corpo. Se a gente tem alguma infecção, se entra algum fator, algum agente invasor no corpo, a gente precisa, sim, inflamar para destruir isso, né? Destruir uma bactéria, um vírus. E, normalmente, resolvido o problema, por exemplo, resolvida essa infecção, resolveu o problema, acabou a inflamação, né? Essa inflamação aguda veio, subiu, né? E aí, com a resolução do quadro, a gente espera que isso acabe. O que acontece nas doenças crônicas, nas doenças inflamatórias, na doença autoimune, na enxaqueca, que também é uma doença inflamatória, na síndrome do intestino irritável, né? Porque o intestino está todo desordenado ali também. Essa inflamação, ela não é simplesmente uma inflamação aguda. Alguma coisa despertou uma inflamação aguda, né? E aí existem vários motivos para isso. Uma delas, uma infecção que possa ter acontecido, às vezes até mesmo infecções que passam desapercebidas e não diagnosticadas, mas elas geram uma resposta no sistema imune. Então, o corpo inflama. Ele inflama porque ele viu que alguma coisa ali está errada, saiu do lugar. Então, ele inflama na tentativa de comunicar as células imunes, conectar uma com a outra, promover um movimento de defesa, porque o sistema imune, eles são os nossos soldadinhos de defesa, e assim que resolvesse o problema, a gente resolveria essa questão aí, como eu disse. Na inflamação crônica, o que acontece? Esse quadro não se resolve. Por algum motivo, vai ter sempre um gatilho ali, ó, reverberando uma informação de que tem algo errado no corpo. E se tem algo errado, o que seu sistema imune vai fazer? Ele vai ficar reverberando uma informação de defesa, de luta, de inflamação, né? A gente precisa recorrer aqui a um mecanismo para defender esse corpo que tem alguma coisa errada. Então é isso. Quando a gente fala em doenças inflamatórias, é essa inflamação que não foi resolvida, que está ali na base. E por que isso é um problema? Porque, como eu disse,
Na inflamação crônica, tem diversas citocinas inflamatórias, tem uma mobilização do sistema imune que está muito conectado com o próprio sistema nervoso, né, e o sistema nervoso autônomo. Então, isso gera um desgaste metabólico muito grande. Isso gera radicais livres, excesso de radicais livres, gera estresse oxidativo, gera alterações hormonais, gera um desgaste mesmo metabólico com dificuldade de recuperação, porque se você está o tempo inteiro trabalhando, não tem descanso, isso gera um esgotamento. Daí é o que a gente vê muitas vezes no cenário metabólico dessas pessoas, como também de sintoma. Porque frequentemente essas pessoas vão ter aquilo que a gente chama de sintomas inespecíficos. É cansaço, é fadiga, a memória que não está funcionando direito, o intestino não está funcionando direito, meu corpo está doendo, eu tenho dificuldade de acordar. O que é isso? É o corpo que entrou num desgaste metabólico. Naturalmente, essa inflamação crônica por toda esse movimento que está acontecendo ali com as células, não só do sistema imune, mas com todo o organismo, porque está tudo conectado, o sistema imune dispara informações em todos os órgãos para mobilizarem, né, esse suposto mecanismo aí de defesa, isso gera um desgaste. Né? Então, com o tempo, naturalmente vão surgindo esses sintomas de esgotamento, dor de cabeça, né? Toda vez que tem dor, tem ali também um déficit de produção de energia, né? A energia que o corpo produz, ela está insuficiente para essa demanda metabólica alta, né? Toda essa desregulação que está acontecendo ali no metabolismo. É muito frequente também ter um desgaste mitocondrial que está muito conectado com a inflamação, né? Quando a gente fala nessas citocinas inflamatórias, no aumento de radicais livres, isso grande parte está acontecendo dentro das mitocôndrias, que são as nossas organelas ali produtoras de energia. É a nossa maquinazinha termogênica e produtora de energia do nosso corpo, é a mitocôndria. E ela entra nesse desgaste também. Então tem que ter esse suporte mitocondrial que a gente faz quando a gente também naturalmente está trabalhando na modulação da inflamação crônica, tá ok? Então esses são aspectos muito importantes, porque não adianta você usar um corticoide, um imunossupressor que esteja, tem diversos no mercado, né? Desde os mais antigos, de gerações anteriores, até algumas medicações mais recentes, como é o caso das próprias terapias com imunobiológicos, mas que no fundo tem um objetivo de inibir o sistema imune. E sistema imune, como vocês estão percebendo aí, para quem está acompanhando desde o começo, é um sistema de defesa. A gente precisa dele. Então, o que a gente faz com o tratamento? Inibir o sistema imune? Não, você não vai lá. É como quando você inibe o sistema imune, é como se você tivesse um incêndio em curso, os alarmes disparam e o que você faz? O alarme dispara e começa a incomodar todo mundo. O que você faz? Você vai lá e desliga o alarme, mas você não está resolvendo um incêndio. É por isso, gente, que é tão frequente uma pessoa com diagnóstico de uma doença autoimune ou qualquer outra inflamatória, porque quando a gente pega a história dessa pessoa, às vezes é a primeira doença autoimune dela, mas antes disso tinha um intestino irritável, antes disso tinha uma enxaqueca. E aí o médico ou o profissional que está atendendo, às vezes não conecta isso tudo. É tudo parte de um problema só. Né? Foi simplesmente uma evolução, né? Um problema que se manteve aí em evolução e foi proliferando, foi criando filhotinhos, tá? Então, é esse incêndio que a gente tem que controlar, tá? Não é desligar alarme, é um incêndio, tá bem? Então, a gente faz isso, uma das formas, controlando a inflamação crônica, né? A inflamação crônica, por que ela ocorre? Né? Eu mencionei ali que às vezes ela é fruto de uma infecção, né? De um agente estranho que entrou no corpo, muitas vezes até nem diagnosticado, né? Tem algumas infecções como Epstein-Barr e outros vírus que a gente nem ouve falar sobre elas, mas elas desencadeiam muita resposta autoimune, porque elas desencadeiam uma resposta imune e muitas vezes essa infecção não é nem mesmo resolvida. E aí gera ali uma infecção crônica.
E uma infecção crônica vai gerar uma inflamação crônica, né? O seu sistema imune está continuamente percebendo ali que tem alguma coisa errada. Da mesma forma que acontece com o Epstein-Barr, acontece com diversas outras infecções que às vezes as pessoas têm e não sabem que tem. Isso aí é gatilho para a inflamação crônica. E isso é gatilho para a doença autoimune, né? Toda vez que você tem ali um terreno inflamado, você pode ter um monte de coisa alterada. Então, esse é um motivo. Outro motivo são sensibilidades alimentares. Por quê? Porque sensibilidades alimentares despertam reações também no sistema imune. Isso gera uma inflamação. Quando uma pessoa tem uma sensibilidade alimentar, significa que o corpo dela não está entendendo aquela partícula ali, aquela sequência de proteínas, muitas vezes, aquele elemento que às vezes está dentro de um alimento, um nutriente ali, não está reconhecendo aquilo como algo que está bem, né? E por algum motivo, são diversas causas que essas sensibilidades alimentares podem ocorrer, isso vai gerar uma resposta no sistema imune. Então gera uma resposta ali, olha, tem algo errado acontecendo, vamos inflamar. Vamos inflamar porque a gente precisa resolver esse problema. E aí vem repercussões, gente, dessas sensibilidades alimentares que extrapolam muitíssimas vezes, frequentemente, sintomas intestinais. Então, às vezes a pessoa tem rinite, tem dor de cabeça, que é o que acontece na enxaqueca, inclusive. Tem dores no corpo, tem dores articulares por causa de sensibilidade alimentar, que gerou uma resposta no sistema imune, que gerou uma inflamação crônica sistêmica e essa pessoa não conecta com o alimento, com uma sensibilidade alimentar. Ah, por quê? Porque esse sintoma não foi no trato digestivo, mas o problema foi lá. A origem foi lá. Acne é outro problema também, tá? Muito conectado também com sensibilidades alimentares. É frequente acontecer isso. Então, eu falei de infecção, falei de sensibilidades alimentares, e daí a gente pensa, por exemplo, nos próprios alimentos inflamatórios, que frequentemente são causadores de respostas inflamatórias sistêmicas, estresse emocional, de uma forma geral, né? Como eu disse, o sistema imune está muito conectado com o sistema nervoso. Então, assim, o nosso corpo funciona por meio de informações, gente, o tempo inteiro. Informações diversas, né? Obviamente que acontecem de uma forma autonômica e inconsciente, inclusive. Eu não sei qual que é a frequência do meu coração agora. Eu tô querendo saber. Se eu não tiver nenhum dispositivo aqui para analisar isso, eu não sei. Isso aí tá acontecendo de forma autonômica. Então, e por que tá batendo? Porque tem uma informação ali para manter esse batimento. De onde que vem essa informação? Vem do sistema nervoso autônomo. E onde que o estresse interfere? No sistema nervoso autônomo. Então, estresse de diversas formas, tá? Porque aquilo que a gente chama como estresse é, na verdade, a forma como o nosso sistema nervoso processa determinado estímulo. Então, às vezes a pessoa acha que tá bem, né, que nem tá estressada, ela vê outras coisas lá que não estão bem, mas acha que não tá estressada, só que a gente vai fazer uma avaliação e essa pessoa tá cheia de sintoma. Como que o corpo vai estar bem, né? O corpo não está estressado se essa pessoa está com sintoma. É claro que em algum nível tem eventos estressores aí. Tem eventos estressores que estão desencadeando estímulos negativos que estão sendo percebidos pelo sistema nervoso autônomo, processado, e isso está desregulando essa regência, esse funcionamento natural do corpo. E daí começam a aparecer, primeiramente, sinais e sintomas, né? Que são os primeiros sinais de alerta que a gente tem que ficar atento, né? Se o corpo está dando sinal, significa que alguma coisa ali não está funcionando direito. Por isso que é tão importante aprender a ter essa autoobservação, né? Porque começa ali, né? São os primeiros indícios de que algo não está bem. Se nada for feito, isso vai para a frente, tá? Isso evolui, os problemas evoluem se eles não forem resolvidos. Mas o próprio sistema nervoso, como eu disse, né, tá muito conectado com o sistema imune, e ali nessas informações trocadas, né, isso gera uma desregulação
intrínseca. Um desregula o outro e um regula o outro. Então, necessariamente, para a gente modular a inflamação, a gente passa também por um processo de modulação do sistema nervoso. Automaticamente, quando eu estou trabalhando com o sistema imune, eu estou trabalhando com o sistema nervoso. E quando eu estou trabalhando com o sistema nervoso, eu estou trabalhando também com o sistema imune. Então, tem como a gente modular isso, né? Promover essa harmonia entre os dois, que isso vai acabar se repercutindo também numa harmonia aí geral, tá ok? Vocês estão captando essas informações? Porque, né, eu estou tentando aqui simplificar essas informações para vocês, esse conhecimento, sem usar termos técnicos, né? Mas que são aspectos que fazem parte do tratamento. Então, se a pessoa está preocupada com prevenção ou tratamento, é em busca disso, né, desse tipo de conhecimento, desse tipo de profissional que trabalha, eu vejo, né, com essa visão que vocês têm que ir atrás, tá ok? Tem algumas perguntas aqui que eu já vou aproveitar e ver se eu consigo responder, né? Teve gente que marcou aqui sobre o Hashimoto, o Crohn, Teve alguém que perguntou como que faz diagnóstico de doença autoimune. Deixa eu ver se eu encontro essa pergunta aqui. Isso. Teve alguém que perguntou. Gente, o diagnóstico de doença autoimune, de qualquer doença, na verdade. Opa, caiu aqui. Qualquer diagnóstico, a gente sempre tem que pensar numa linha, numa escala diagnóstica. Tem sinais que vêm antes, sinais, sintomas, que talvez fosse idealmente o grande início ali para uma intervenção, né? O primeiro sinal de que tem algo errado, vai atrás, vamos em busca de resolver isso aí. E se isso não for resolvido, isso evolui, né? Como que uma doença autoimune é diagnosticada? O primeiro passo é fazer esse diagnóstico, muitas vezes laboratorial mesmo, de que tem, por exemplo, uma atividade de anticorpos contra células do próprio corpo, por exemplo, no Hashimoto. O Hashimoto é uma doença autoimune, é uma doença sistêmica, ela não é uma doença da tireoide. Mas por que tanta gente vincula Hashimoto com tireoide? Porque uma das grandíssimas repercussões do Hashimoto é o hipotireoidismo. Por quê? Porque nessa bagunça aí do sistema imune, dessa bagunça inflamatória, dessas informações, tem algo errado, vamos destruir, porque tem alguma coisa errada acontecendo aqui, muitas vezes o sistema imune vai reconhecer as células da tireoide como células estranhas, em virtude, por exemplo, até mesmo de um mimetismo molecular. Então, às vezes foi uma infecção que esse corpo teve, o sistema imune ali reconheceu algum vírus, alguma bactéria como estranha e talvez isso não tenha sido resolvido ou ficou mal resolvido ou daqui a pouco veio outro estímulo e aí, em algum momento, por uma confusão mesmo do sistema imune, ele passa a reconhecer as células da tireoide como se fosse esse tal vírus, essa tal bactéria que aconteceu lá antes e aí começa a destruir. Porque se tem alguma coisa errada, eu tenho que destruir, eu tenho que limpar isso aqui para ver se eu resolvo o problema. Então, é assim, normalmente a doença autoimune, a gente identifica alguma atividade contra o próprio corpo. Seja com anticorpos, como eu estou dando o exemplo aqui do Hashimoto, em que a gente tem anticorpos contra células da tireoide. Na gastrite atrófica a mesma coisa, a gente identifica anticorpos contra células do estômago, né? No diabetes tipo 1 é a mesma coisa, né? São aí anticorpos contra as células do pâncreas. Às vezes esse diagnóstico não é tão fácil, gente. Muitas vezes não vai ser. Às vezes a gente vai ver uma imagem inflamatória, né, de destruição, de inflamação em um determinado tecido, mas a gente não tem como rastrear, porque o sistema imune não produz só anticorpo
para destruir, né? Tem imunidade celular, às vezes é a própria célula que vai lá e destrói, ela nem produz anticorpo necessariamente, né? Um anticorpo específico, um anticorpo que a gente conheça, que a gente saiba rastrear, mas ela inflama para destruir, para resolver um problema, e aí a gente identifica aí essa atividade inflamatória com repercussões diversas. Então, o diagnóstico depende do quadro que a gente está em frente, né? A gente vai ser muito guiado e vai se direcionar muito por aquilo que a gente está encontrando na história clínica de cada pessoa, tá bem? Então, esses são aspectos importantes. E aí, considerando os fatores causais dessa inflamação crônica, como eu mencionei, as infecções, que às vezes o paciente tem alguma infecção crônica, alguma sensibilidade alimentar, às vezes é uma intoxicação, por isso que eu falo tanto de metal tóxico aqui na página, porque o metal tóxico é também uma substância absolutamente estranha, ele não deveria estar ali. Ou pelo menos não deveria estar na quantidade que está. Se tivesse um pouquinho, às vezes o corpo daria conta de tolerar aquela situação, mas não do jeito que está, né? A gente pega aí alumínio, chumbo, arsênio em quantidades altíssimas. Então, assim, são produtos estranhos ao corpo, principalmente na quantidade, né? Acima de determinada quantidade, com que às vezes a gente vê alguns pacientes, inclusive com doença autoimune. Então, eles estão atrapalhando reações. Se está atrapalhando, o corpo entende que isso está fazendo mal, o que nós vamos fazer? Nós vamos inflamar. Nós vamos dar um jeito de destruir isso aqui na tentativa de resolver o problema. E por aí vai, né? E nessa tentativa de inflamar, né, esse monte de informação que às vezes vem em virtude dessa inflamação crônica, se desregula o sistema imune, daqui a pouco o sistema imune está passando a reconhecer célula selfie como não selfie. Célula que está ali para ajudar como se fosse uma célulazinha do mal. E aí nós vamos destruir essa célula. Nós vamos destruir o que tiver pela frente. Vamos destruir célula de olho, né? Daqui a pouco tem uma uveíte, uma dermatite, vamos inflamar a pele, porque tem alguma coisa errada aqui. Então, assim, são repercussões diversas. Vamos inflamar o intestino, né? Vem uma doença de Crohn, vem uma doença celíaca, vem uma retocolite, enfim. Doenças vem uma espondilite anquilosante, vem uma artrite reumatoide, é por aí, né? A origem desses problemas, né? Uma das origens, né? Em termos assim físicos, eu até fiz um talk anterior sobre de onde surgem as doenças autoimunes, que para quem não viu, eu acho que vale muito a pena ver, tá aqui na página ainda, porque eu amplio muito a visão de vocês para além desse aspecto físico. Mas, considerando esse aspecto físico, né, grande parte dessa desorganização do sistema imune vem em virtude desses gatilhos aí que eu tô comentando com vocês. Às vezes é falta de nutriente. Por quê? Onde que entra aí a falta de nutriente? Às vezes o organismo dispara um mecanismo inflamatório na tentativa de resolver. Opa, fui mexer aqui num comentário. Baguncei de novo o celular. Mas o organismo, ele dispara uma informação aí inflamatória para resolver algum eventual problema. Inflamação significa o quê? Que está tendo um monte de reações que estão acontecendo aí no corpo para resolver um problema. Essas reações, elas funcionam à base de nutrientes. Então, o corpo precisa de nutrientes para inflamar e precisa de nutrientes para resolver essa inflamação. Se não tiver esses nutrientes, o que acontece? Não resolve o problema. Não resolve a inflamação, por exemplo. Se não resolve a inflamação, ela vai continuar em reverberação. Então, os nutrientes, eles servem tanto para que essas reações aconteçam de forma adequada, do início desenvolvimento até o fim, como também nutriente gera uma informação, né? Às vezes um nutriente em si, ele dispara uma informação na célula que vai levar a outras respostas. Às vezes essa informação que ele está disparando é uma informação exatamente para desinflamar, né? Um mecanismo ali desinflamatório. Por isso que os nutrientes têm que estar ali em níveis otimizados. Não é simplesmente dentro de valor de referência. Níveis otimizados, é com isso que a gente trabalha para melhorar as reações do corpo, otimizar esses níveis, tá? Valor de referência muitas das vezes são insuficientes. Um grande exemplo, como até teve pergunta aqui sobre isso, é a vitamina D. Nível de referência de vitamina D laboratorial
via de regra, é absolutamente insuficiente para a pessoa. Aquilo ali não está atendendo muitas vezes a demanda que esse organismo precisa, tá? E a vitamina D é um dos nutrientes que participa de mecanismos para desinflamação, né? Para regular esses mecanismos inflamatórios. A vitamina D participa de reações do sistema imune. Então, ela tem que estar em níveis otimizados. Por isso que a gente otimiza ela frequentemente com a suplementação, seja oral, seja injetável, para aquelas pessoas, por exemplo, que não podem tomar um solzinho todo dia, né? Porque realmente não é todo mundo que consegue isso. E teria que ser realmente uma exposição contínua em um determinado horário, que é aquele horário que tem uma maior incidência de radiação solar mesmo, para favorecer a produção da vitamina D durante 10, 15 minutos, enfim, às vezes a gente não tem como fazer isso, então a gente suplementa, né? E na comida normalmente também não vai ter esse nível para atender valores otimizados, daí a gente suplementa, ok? É isso. Vocês entenderam? A B12 é outro exemplo, sim. A B12 participa de inúmeras reações no corpo, tá? Então, ela tem com certeza que está em níveis otimizados também. Eu vi que teve muita gente comentando aqui sobre o estresse, né? Ai, como que é difícil regular o estresse, como que é difícil regular a ansiedade. Isso, embora possa parecer difícil, né? A gente usa de estratégias para isso. Agora, sim, essa modulação do estresse, gente, muitas vezes requer mudanças na vida. Às vezes é a própria pessoa que vai ter que passar a identificar o que está gerando gatilhos assim, de estímulo negativo na vida, no dia a dia, né? A gente como profissional, a gente está ali como um diretor de filme. A gente, olha, essa posição aí não tá legal, olha, agora é hora de você fazer aquilo. A gente está ajudando nesse gerenciamento, mas o grande protagonista dessas transformações é a própria pessoa. Então, eu costumo dizer, né, teve uma época que eu ia para o trabalho e aí tinha algumas colegas, um ambiente assim que o pessoal ficava reclamando demais, né? Colegas não só da minha própria área, mas colegas do ambiente ali de outras formações, mas que ficavam reclamando demais. E daí, teve um dia que eu falei com elas assim, eu falei, olha, mas se a gente está acordando para vir aqui trabalhar e passa tantas horas nesse trabalho, porque você vai para lá para ficar horas do seu dia ali, e a gente está achando ruim de vir para aqui, tem alguma coisa errada. Eu falei isso com elas, né? Se você acorda de manhã e você lembra do seu trabalho, nossa, mas hoje eu vou ter que ir pro meu trabalho. Gente, tem alguma coisa errada aí, né? E assim, a gente liga no automático e vai fazendo coisas e vai repetindo e sempre a mesma coisa. Então, assim, se não tá bem, tudo bem que não é o caso para você chegar lá e pedir uma demissão no mesmo dia. Mas se não tá bem, isso tem que ser revisto, né? Porque isso aí, né, ficar se acomodando, porque você pode achar que você está acomodado, mas seu corpo continua recebendo estímulo negativo. Então, você se acomoda com uma profissão que você não gosta. Você se acomoda com uma casa que você não gosta de morar nela. Você se acomoda com móveis que você não gosta. Você se acomoda de conviver com pessoas que não estão te fazendo bem, né? Você se acomoda com relacionamentos ruins. É claro que o corpo uma hora vai manifestar isso aí, né? Então, nessa parte, assim, do estresse que as pessoas às vezes falam, mas é difícil. Não é que é difícil, gente, é porque precisa mudar. E mudar é difícil mesmo, né? O que você precisa identificar? Identificar o que você precisa mudar, porque aí você vai trabalhar para isso, né? Por isso que às vezes é tão difícil. Por que é difícil? Porque a pessoa nem parou para analisar o que é que está gerando esse estresse nela. O que está gerando estresse em você? O que está gerando sua ansiedade? Por que você está tão ansioso? Né? Vivendo um tempo futuro e não de agora. O que está acontecendo? Então senta, prega a bunda na cadeira, começa a anotar. Começa a escrever como que você está, como que você acorda bem? Você acorda feliz de ir para o seu trabalho? Você acorda satisfeito, grato por ter um trabalho? Ou não? Nossa, eu vou ter que ir para lá hoje de novo.
Então, aí você começa a identificar essas coisas. Grande parte desse trabalho do gerenciamento do estresse passa por isso aí. E identificar aquilo que não está te fazendo bem, tá? E daí você vai mudar. Ou mude você, ou mude a circunstância. Mude o ambiente. Mas alguma coisa aí vai ter que mudar, gente. Não tem jeito, tá? Gerenciamento de estresse, em grande parte, é isso. Não quer dizer que seja uma mudança imediata, mas pode ser uma mudança gradual e progressiva. Você planeja, você primeiro identifica, analisa, planeja, começa a executar e daí vai realizando essas mudanças que vocês querem ver na vida, tá bem? Infelizmente, a maioria de nós não aprendeu a se conhecer. Perfeito. É isso mesmo. Porque não nos foi ensinado, né? Esse é um grande problema. A gente não sabe se conhecer porque a gente não foi ensinado a isso. E eu vou aproveitar, inclusive, essa oportunidade para falar assim, que também a gente não foi em busca desse conhecimento, né? Por quê? Porque a gente foi ensinado a ser bons profissionais, às vezes uma boa esposa, uma boa irmã, uma boa filha, e olha lá, porque também às vezes nem isso é ensinado, né? Mas assim, o grande objetivo da vida muitas vezes fica restrito ao aspecto profissional, e aí você luta para ser um bom profissional e você mesmo. Quem que é você? Você é um advogado? Você é um médico? Né? Quem que é você? Qual que é a sua função nessa sociedade, no mundo, né? Então, assim, acho que tem aspectos aí muito além que realmente não nos são ensinados, porque a nossa cultura não nos ensina isso, mas que são questões atrás das quais a gente tem que ir. Se a gente entende, eu penso dessa forma, eu não vim para esse mundo para ser médica, eu vim aqui para ser um ser humano. Eu vim para me formar, para me capacitar, para ser uma pessoa melhor, para realizar um processo de evolução. No meio disso tudo, eu sou também médica, mas eu não vim aqui para ser médica. Eu poderia ser qualquer outra coisa, né? E dentro de qualquer outra coisa, eu iria me esforçar para ser boa e ajudar as pessoas, né? E ser cada vez melhor e ajudar a mim mesma, porque eu também preciso de ajuda em várias áreas, enfim. Então tem que ir atrás, né? Tem que ir atrás. Tem hoje ciências. Eu conheço uma, na verdade, só, que ajudam a gente, né? Depois a gente está aqui num grupo íntimo, então eu vou até falar, né, disso. A logosofia é uma ciência, gente. Para quem nunca ouviu falar, eu acho que vale a pena, já que esse tema foi trazido aí, né, nessa busca pelo autoconhecimento, para se conhecer, eu acho que vale a pena vocês procurarem sobre essa ciência mesmo, tá? Tem portal no YouTube, tem site, então vão atrás disso, tá? Porque isso aí é uma busca individual mesmo, tá ok? Que mais? Eu vou aproveitar e esse comentário aqui que colocaram, olha, por ser funcionária pública e ter certa garantia, tenho receio de deixar o trabalho, mas realmente acordo lutando porque tenho que ir. Pois é, gente. Isso, eu vivi um pouco disso, sabe? Eu nunca fui funcionária pública, nem nunca quis ser. Mas eu já vivi essa questão dessa luta de ir para um lugar e não estar feliz em ir para ele. Olha, a gente não tem garantias nesse mundo. As garantias que a gente tem são aquelas que a gente constrói, tá? E profissionalmente também. Todo mundo aqui está em luta. É uma luta diária. Então, você se prender a uma profissão que você não gosta só para ter um salário fixo no mês, né, isso tem que ser revisto, porque às vezes isso gera um estresse tão grande e tantos distúrbios mesmo no organismo que não compensa, né? Isso aí traz até infelicidade mesmo, né? Então, às vezes é hora de sentar e se programar, né? Se permitir viver coisas diferentes. A gente não tem garantias, né? As garantias que a gente tem nessa vida é a gente mesmo, é aquilo que a gente conseguiu se transformar. Né? Essa é a garantia que eu tenho, aquilo que eu sou. O restante, a gente vai conquistando, mas assim, é uma luta todo dia. Tá ok? Gente, eu acho que é isso. Vi várias perguntas aqui sobre nutrientes, né? Sobre a B12, injetável, sublingual. A gente vai poder falar mais sobre isso, inclusive, a seguir, inclusive porque eu falei com vocês que vai ter em breve aí um curso sobre doenças autoimunes, mas até a gente, inclusive, chegar lá
na data do curso, a gente vai continuar falando sobre doenças autoimunes. Então, semana que vem vai ter outro talk sobre doenças autoimunes, né, um tema relacionado com doenças autoimunes. Eu espero que vocês tenham entendido sobre essa questão do papel da inflamação na doença autoimune, inclusive porque uma vez que o sistema imune ele está inflamado, né, ele recebeu essa informação ali de que tem alguma coisa errada, naturalmente ele reverbera a inflamação, então ele vai piorando o quadro, né? Vai ficando num estado de manutenção de inflamação. Então, para resolver esse problema, para ajustar o sistema imune, tem que resolver a inflamação. Seja resolvendo o estresse, seja repondo suplementos, seja dormindo direito, porque falta de sono também gera inflamação, seja resolvendo alguma infecção crônica que não tenha sido resolvida. Então tem que ir atrás. Cada paciente vai ter os seus gatilhos, e isso tem que ser resolvido individualmente. Mas tem que ter essa visão, né, de que está tudo conectado e as coisas têm que fluir para um processo também de desinflamação, dentro de diversos outros aspectos aí que tem que ser abordados no manejo, né, desses problemas, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada aí pelos vários comentários. A Carol comentou aqui, ó, estou em tratamento e confio que em breve colherei os frutos. Obrigada pela atenção, Carol. Vou deixar gravado também, encaminhe essa live para Stalk, né, para outras pessoas. Tem diversos comentários aqui excelentes e a Carol até comentou, olha, sobre essa questão do trabalho. Exonerei e não me arrependo. Às vezes precisa dessa valentia mesmo, gente. Não é que vai ser fácil. Não é que vai ser fácil. Mas nada nessa vida. A gente não veio aqui pra ficar nadando num mar de maravilhas, não, gente. É luta. Todo dia é uma luta, tá? Então, somos todos assim, né? Isso não é um privilégio meu, não é um privilégio seu, nem de ninguém. É todo mundo. Isso aqui faz parte da vida. A gente veio pra isso mesmo. Né? Resolver problema, aprender com eles e se capacitar, porque depois vão vir outros. Vai vindo, a gente vai melhorando e a gente vai conquistando o que a gente quer ser, tá bem? Então, é isso. Semana que vem a gente se encontra aqui com um novo talk e ao longo da semana a gente vai conversando aqui nos stories, respondendo dúvidas e com os posts. Excelente. Aí, ó, outra pessoa, estou nesse processo de exonerar ou não para trabalhar em regime CLT. Decisão complicada. Mas aí, vocês estão vendo, gente, que aí, ó, estresse é isso aí, né? Grande parte do estresse é isso aí. São essas lutas que a gente vai vivendo no dia a dia que a gente tem que ter a valentia mesmo de encaminhar, tá bem? Então tá, um beijo para vocês. Até a próxima.